want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more. More and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. I want to know you. I want to hear your voice. I want to know you more and more. I want to touch you. I want to see your face. I want to know you more. Olá, povo de Deus, que maravilha! Neste domingo estamos iniciando mais um culto de adoração a Deus, culto de celebração, e é um culto também especial, porque hoje continuamos comemorando o Dia das Mães. Isto é tremendo e é maravilhoso. Vamos celebrar, vamos orar, vamos cantar, vamos ler a palavra, vamos ouvir a palavra, vamos ter testemunhos de filhos para as mães, de mães para os filhos. Hoje a programação está linda, está maravilhosa, com hinos para nos deleitarmos. Que o Senhor nos abençoe neste culto de adoração, amém? Vamos lá, irmãos. Queridos, como temos sido abençoados pelo Ministério de Música da nossa igreja. Irmãos que durante a semana se dispuseram a ir até o templo e ali, mantendo todo o cuidado do isolamento social, do distanciamento social, gravaram algumas músicas para louvor e adoração a Deus. Vamos neste momento, com o Ministério de Música, ouvir uma das músicas que o grupo de louvor da nossa igreja gravou com muito carinho e dedicação. Que Deus continue abençoando grandemente esses irmãos. Agora, igreja, vamos louvar e cantar o nome desse Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Podemos entoar louvores a Ele, porque Ele é um Deus bom, um Deus benigno, e vamos render louvores a Ele agora com a música Cantai ao Senhor. Todas as
Queridos, nesta noite nós temos uma oportunidade maravilhosa de ouvirmos uma palavra de agradecimento do Andrei e da Andresa, agradecendo pela vida da sua mãe. E esta palavra eles deixam, e esta palavra também, ela é extensiva às demais mães. Eu também quero parabenizar você, mãe, pelo seu dia. Vamos ouvir então esta palavra que este casal tão lindo de filhos está deixando para sua mamãe. Oi, mãe. Estamos vindo aqui por meio desse vídeo para expressar um pouco da nossa gratidão, primeiramente a Deus, por estar nos abençoando com mais essa data especial, com a senhora ao nosso lado. Queremos te agradecer por ser essa mãe presente, essa mãe amiga, por ser essa mulher sensata e sábia, que edifica o seu lar, que intercede pela sua família, que cuida. Queremos te dizer também que a senhora é um exemplo para nós, um exemplo de mulher, um exemplo de mãe, um exemplo de filha, um exemplo de irmã e, acima de tudo, um exemplo de serva de Cristo. Oi, mãe. Queria dizer que eu estou muito agradecida por tudo que a senhora fez todos esses anos por nós. Peço a Deus que lhe conceda muitos anos de vida, com saúde e ao nosso lado. É isso. Beijo, mãe. A gente te ama. Beijo. Queridos, é maravilhoso quando ouvimos dos filhos o reconhecimento pela mãe, pela vida, e é isto que nós temos para testemunhar através de uma palavra que nos é trazida pela nossa primogênita. Ela me enviou essa mensagem direcionada para sua mãe, mas não só para a Delmara, mas para todas as mães da Igreja Batista no Tarumã. Que palavras lindas, vinda da nossa pequena Stephanie, porque para nós ela continua sendo o nosso bebê. E ela transmite essa palavra para todas as mães. Recebam, mães, esta palavra da Stephanie Caroline. Olá, queridos! Estou passando aqui agora para desejar um feliz Dia das Mães. Para você, querida mamãe, hoje é um dia muito especial, né? A gente não pode utilizar só o segundo domingo de maio, né, para lembrar das nossas mães. Muito pelo contrário, as nossas mães devem ser honradas dia após dia, até a sua velhice, não ser um peso para nós. Porque um dia chegaremos também a esse, que o Senhor nos permitir, a essa fase, não é verdade? Então honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa que o Senhor Deus dá a nós. Feliz Dia das Mães, em especial a minha querida mãe Delmara. Deus abençoe a todos vocês. Queridos irmãos, nós queremos, neste momento em que você terá a oportunidade de orar, enquanto estiver ouvindo o fundo musical, a orar no Senhor, e estiver passando o nome daquelas intercessões, eu quero pedir que você escolha uma relação desta e comece a orar, aonde você estiver. Oremos também pelos familiares da irmã Suergue, estejamos orando também pelos motivos alistados, e ore pelas mães, ore pelas famílias, ore pelos filhos. Este é o momento de nós clamarmos ao Senhor. Ore pelo fim desta pandemia. Ore para termos normalidade, para a volta da economia no nosso país. Ore para que os pais de família que trabalham não percam seus empregos e aqueles que foram demitidos sejam recontratados. Ore
para aqueles idosos e do grupo de risco não sejam contaminados, que mantenham-se firmes, imunes. Ore pela Igreja Batista no Tarumã. Ore para que no momento certo, para o momento oportuno, a igreja retorne e possamos novamente conviver na normalidade, tendo aqueles nossos momentos grandiosos, aquele momento como a irmã da igreja comentava, dizia: pastor, essa igreja tem um melaço, que a gente continue com esse melaço. Amados, vamos então orar, vamos falar com o Papai do Céu agora? Vamos ouvir então o prelúdio, o fundo musical, melhor dizendo, e lendo os nomes de intercessão que você poderá ler agora ou durante a semana. Nossa igreja é uma igreja muito talentosa. Irmãos que receberam dons da música. E hoje nós temos a oportunidade de ouvirmos uma mensagem musical que está sendo trazida pela família Santiago. E estes irmãos nos abençoarão com um hino lindíssimo, antecedendo a mensagem de Deus. Vamos então ouvir esta palavra cantada, trazida por esta família querida. Deus está o meu coração.
sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amados irmãos, hoje à noite nós estamos dando continuidade à nossa programação do mês de maio, que abordamos sobre a temática família, mês da família. E hoje, como é o segundo domingo de maio, nós estamos falando sobre as mães, o papel dela, a responsabilidade dela, o compromisso dela, como falamos pela manhã. E agora à noite, nós gostaríamos de abordar um tema que eu considero um tema extremamente importante para o papel da mãe em relação à família. Eu gostaria de compartilhar com a amada igreja e os irmãos que nos assistem Provérbios 13, 22, quando a palavra de Deus diz: o homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Eu gostaria de que atentássemos à primeira parte deste texto que diz que o homem de bem, o homem bom, deixa herança aos filhos de seus filhos. Isso aí é importantíssimo. Nós recebemos de Deus os filhos por herança. E muitas das vezes trabalhamos a vida toda para dar o melhor para os nossos filhos. E muitas das vezes até nos anulamos tentando construir um patrimônio para deixar para estes filhos bens materiais. Mas neste momento eu quero que você reflita muito bem. É importante, sim, que você deixe condições para que seus filhos possam ter como se lançarem através da sua vida futura, mas que isto não seja o prioritário, os bens materiais, porque estes bens, eles se deterioram, eles acabam, eles se perdem e gera conflitos. Tenho acompanhado disputas de herdeiros em relação a patrimônio deixado pelos pais, e isto nos entristece muito, em ver aquele patrimônio que os pais construíram por um determinado período, e eles brigam de tal forma que esta briga dura anos e anos nas nossas cortes judiciais morosas, e estes bens que foram construídos com muito suor, muita dedicação, acabam se deteriorando através do tempo e da morosidade da justiça. Mas você pode investir, mãe e pai também, porque muitas das vezes a mãe é o pai também, não é? Porque ela acaba assumindo por não ter a figura paterna no lar. Mas herança, amados, é algo valioso
que deixamos aos que nós amamos, que nós queremos, e geralmente nós deixamos aos filhos. É aquilo que nós conquistamos com o nosso trabalho, ou herdamos de nossos pais, ou de pessoas que nos queriam muito bem. Mas seja a forma que você recebeu ou construiu, eu quero te dizer, o melhor que nós temos para dar para os nossos filhos não estão em coisas perecíveis. Quero te dizer que o que nós temos para deixar para os nossos filhos vão muito além disto, coisas que ninguém irá roubá-los. Vocês podem estar pensando aqui, o que seria então? As pessoas acabam deixando heranças, pessoas deixam imóveis, mas eu quero ler mais uma vez o texto de Provérbios 13, 22, que diz assim: o homem bom deixa herança para os filhos de seus filhos. Amados, as pessoas de bem, por mais pobres que sejam, elas têm algo a dar aos seus queridos, aos seus descendentes. E eu poderia aqui enumerar o que vocês podem deixar. Você pode deixar para os seus filhos bons conselhos, e isso é muito importante, sabe por quê? Porque vai formatar a vida, a personalidade nestes filhos. Você pode dar a ele um bom ensinamento, e eu não estou falando somente no aspecto acadêmico, que é fundamental, mas o ensino do dia a dia, o viver diário, comprometimento, relacionamento, e eles vão aprendendo com você através do teu dia a dia. Você pode dar um abraço, você pode dar um sorriso, ou pelo menos a vida que tem. Quantos pais acabam se omitindo deste papel tão importante, porque acham que o melhor é trabalhar para trazer um patrimônio para dentro da casa, para os filhos, e acaba acontecendo um distanciamento. Eu, quando leio esse texto, eu posso observar a preocupação de Deus. Ele, uma pessoa de bem, ou melhor, o bem em pessoa, está dizendo que também tem uma herança para os seus filhos e para os filhos dos seus filhos também. Deus nos deu uma herança maravilhosa. Nós poderíamos aqui enumerar muitas coisas como sendo a herança do Senhor para nós. E como nós podemos receber esta herança. Eu, quando leio lá o Salmo 16, o verso 5 especificamente, a palavra de Deus diz: tu és a minha porção e a minha herança. Olha que coisa linda! Os filhos são a herança do Senhor para nós. E isto aqui é tremendo. E aí o texto ele finaliza e diz assim: como é linda a minha herança. Eu agradeço a herança que Deus me deu. Eu tenho duas heranças lindíssimas. E eu quero dizer para vocês que isto é verdadeiramente, irmãos, certo, correto. A palavra de Deus diz: Senhor, tu és a minha porção, ou seja, tu és a minha herança e o meu cálice. És tu que garantes o meu futuro. Então, queridos, o futuro dos nossos filhos não estão somente em bens materiais. Eu conheço famílias que os pais vieram a falecer e eles deixaram apartamento, deixaram conta em banco, mas não ensinaram os filhos a viver, não ensinaram os filhos a gastar, não investiram nos filhos, porque os filhos só aprenderam, amados, a desperdiçar. Esta foi a realidade. E com pouco tempo, eles continuaram levando aquela vida quando seu pai estava vivo, gastando, mas gastando à vontade.
e eles destruíram tudo aquilo que os seus pais deixaram, toda aquela herança material. O Salmo 127, a partir do verso 3 até o verso 5, nós encontramos outra mensagem ali maravilhosa. Aqui o texto nos fala algo que Deus declara na sua palavra, que eu gostaria que meditássemos neste dia dedicado às mães. E o salmista diz assim, a partir do verso 3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flecha nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos da juventude, como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Amados, é interessante atentarmos, e eu convido as mães a olharem com carinho para esta herança, para este bem, para este tesouro que o Senhor colocou nas suas mãos, que são os nossos filhos. Muitas das vezes, nós acabamos olhando nossos filhos não como bênção, mas muitas das vezes olhamos como problemas. Não olhe desta forma. É como se estivéssemos herdando dívidas de alguém e não os seus bens. Mas não é assim que Deus vê. Não é desta forma. Não foi isto que Ele idealizou, não foi isto que Ele sonhou para nós. O Senhor sonhou algo tremendo, maravilhoso para pais. Ele sonhou coisas grandiosas. E o Senhor declara nos Salmos que o homem que tem muitos filhos é feliz. Eu acho que por isso a minha filha caçula, ela tem dito e até nos surpreendeu quando perguntado, Jennifer, quantos filhos você pretende? Ela disse, imediatamente ela respondeu, eu quero ter no mínimo 3. Porque possivelmente ela já leu este texto aqui e ela viu a bênção do Senhor que é filhos. E eu creio, igreja, que ao criar a família, e Deus criou a família que é constituída de pai, mãe e filhos, Deus quis compartilhar conosco um pouco da sua alegria, de nos abençoar. Lá no primeiro capítulo de Gênesis, no capítulo 1, de 26 a 28, nós ali lemos que o propósito eterno e imutável de Deus está ali declarado neste texto, que é uma declaração ali sobre a família, uma família de muitos filhos. E a palavra diz assim, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Agora vê o verso 28 que diz, Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Com isso, amados irmãos, Deus queria que experimentássemos a bênção e a alegria da multiplicação de nossos semelhantes. O que Deus está nos dizendo? Ele está dizendo que nós nos tornássemos carne da nossa carne, osso de nossos ossos. Ele queria que vivêssemos a bênção da mutualidade, ou seja, amar e ser amado, perdoar e ser perdoado, dar e receber, acolher e ser acolhido. Deus queria uma humanidade inteira de filhos com a sua natureza santa. Era isto que Deus queria.
Mas infelizmente nós sabemos que isto não foi possível por causa do pecado original. A opção do homem em se separar, em se distanciar de Deus, fez com que, através do pecado original, nós nos distanciássemos dele, deixando de ser família, e tentamos andar por nossas contas. Mas Deus, através de Jesus Cristo, Ele nos trouxe para a família da terra, para a família dele. E isto mudou completamente com a vinda de Jesus Cristo. E hoje estamos aqui, adotados na família de Deus. E nós passamos a fazer parte desta árvore. Amados, isso é tremendo. Deus, através de Jesus Cristo, Ele nos abre a oportunidade para fazer parte dessa família grandiosa. Então vejam a responsabilidade, mãe, que você tem para com o seu filho, de abençoá-lo para que ele faça parte desta geração, para que ele possa experimentar a vida e vida verdadeira, para que você possa experimentar na sua casa, com a sua família, uma vida de comunhão, para estar na igreja adorando com os irmãos em Cristo, tendo a bênção do propósito de Deus e sermos uma família com a natureza de Deus, com a natureza que Ele idealizou. Veja que esta é a melhor herança que você pode deixar. É isso que o Senhor espera de você, mãe. É isso que o Senhor espera de você, pai. É isso que Ele deseja de vocês. Que vocês multipliquem a herança que receberam dele. Vocês já receberam esta herança. Vocês receberam a palavra de Deus. Agora transmitam essa palavra para os seus filhos. Que eles cooperem com Ele. E estes filhos de vocês se tornem em filhos dele. Em pessoas com a sua semelhança e a sua imagem de Jesus. Porque a palavra de Deus diz lá em Gênesis que Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Só que nós perdemos com o pecado a semelhança porque nos tornamos pecadores. Mas Jesus Cristo restabelece o caminho que nos dá caminho a participarmos desta família, a família de Deus. Filhos que viverão eternamente na presença do Pai, desfrutando dele e da sua glória. É isto que nós queremos. Amados, nós precisamos de pais que estejam vivenciando a palavra de Deus, que ensinem os seus filhos os caminhos que devem andar. E estes caminhos os levarão a ser filhos cooperadores, filhos ajudadores idôneos, filhos capacitados, prontos para estar com a mão estendida para ajudar seus pais. E a Bíblia explica que os filhos de pais cristãos, amados, são santos e que Deus está chamando-os para ter um relacionamento com eles. Está na palavra de Deus. Quando eu leio na palavra de Deus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 39, depois eu vou ler 1 Coríntios, mas o texto diz assim em Atos 2, 39, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Então Ele chama os filhos também. Agora veja quando Paulo escreve para 1 Coríntios 7,14, ele diz assim, pois o marido descrente é santificado por meio da mulher. Então você, mãe, santifique o seu esposo pelo testemunho, pela oração, ganhe-o para Cristo. E a mulher descrente é santificada por meio do marido. Veja o seu papel, a sua responsabilidade, marido, de ganhar a sua esposa não cristã para Cristo. E a última parte do versículo diz assim, se assim não fosse, seus filhos seriam impuros,
mas agora são o quê? Santos. Então, os nossos filhos, filhos de crentes, filhos de salvos, filhos de cristãos, são santos, porque a palavra de Deus nos diz. No entanto, mesmo com o convite de Deus, os seus filhos têm livre-arbítrio. Seus filhos devem escolher pessoalmente seguir a Jesus. Mas você tem um papel fundamental. Você tem um trabalho a ser realizado. Não desperdice essa oportunidade. Ensine os seus filhos a amar e adorar a Deus. E a melhor maneira de ajudar seus filhos a aprender a amar a Deus é através do seu exemplo pessoal. Se os seus filhos virem que você está constantemente em comunhão de amor com Jesus Cristo e o obedece à custa de pequenos sacrifícios em sua vida, eles provavelmente vão desejar fazer o mesmo, eles vão querer seguir o seu exemplo. Então, testemunhe, fale de Jesus Cristo através do seu viver diário. Por outro lado, se você raramente usa um tempo para estudar a Bíblia ou para orar, os seus filhos podem achar que ter um relacionamento com Deus é de pouco ou sem nenhum valor. E aí você, em vez de estar trazendo seus filhos para o aprisco, para a família da fé, você está distanciando seus filhos. Além de demonstrar um exemplo cristão que você precisa demonstrar. Você pode demonstrar isto usando o seu tempo e muito bem conversando regularmente com o seu filho sobre Deus, sobre a sua natureza, sobre o seu propósito, sobre as suas bênçãos. A Escritura, amados, nos diz que os pais têm essa responsabilidade, não só de ensinar seus filhos sobre o seu Criador, mas também de ajudá-los a aprender a importância de obedecer às suas leis e adorá-lo. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, verso de 4 a 7, texto que eu já li domingo passado, o texto ele diz claramente assim, a partir do verso 4 diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É isso que nós devemos fazer. A Bíblia diz que nós temos esta oportunidade de abençoar os nossos filhos. Por isso, eu quero dizer nesta noite, abençoe o seu filho com esta herança, a herança da vida eterna. Ganhe seu filho para Cristo, e isto será o maior presente, a maior herança que você pode deixar para ele. Que Deus te abençoe grandemente neste domingo que celebramos o Dia das Mães. Que Deus nos abençoe. Queridos, o segundo domingo de cada mês é o domingo que nós celebramos a ceia do Senhor. E neste momento nós passaremos a realizar e celebrar a Santa Ceia. Vocês bem sabem que a Santa Ceia, ela tem dois elementos, que é o pão e o elemento vinho. Os dois elementos são simbólicos, são representativos. Eles representam o corpo e o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário,
naquele momento em que o Senhor Jesus se entrega como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morrendo pelos nossos pecados. E ele disse que nós realizaremos esta ordenança até que ele venha. E nós vamos celebrar isto. E você na sua casa vai poder também celebrar. Mas quem é que deve celebrar? Quem é que deve participar? Todo aquele que já aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Todo aquele que está batizado e é membro de uma igreja co-irmã, que está dentro dos princípios a quais cremos. E neste momento nós estaremos ouvindo um hino, Alvo Mais Que a Neve. Enquanto você estiver ouvindo este hino, Alvo Mais Que a Neve, eu gostaria que você pudesse pegar os elementos que você já separou. E você, papai, que está, ou um adulto que está chefiando a casa, pode ser a mãe, e vai distribuir os elementos enquanto está ouvindo Alvo Mais Que a Neve. E você vai aguardar o momento em que nós iremos, ao ler a palavra, começarmos o momento da celebração da Santa Ceia. Então, vamos ouvir o hino e você agora pode se levantar e pegar o elemento cálice e você volta para frente do seu smartphone, da sua TV e vamos participar da Santa Ceia. Amém? Bendito seja o Cordeiro que por nós na cruz padeceu. Bendito seja o teu sangue que por nós pecadores ele verteu. Se neste sangue lavados com roupas que dão salvação, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Quão espinhosa coroa
Queridos irmãos, agora que vocês ouviram o hino, se prepararam, e durante este período vocês estiveram em oração, até que acabasse todo o hino, você já está com o pão que eu pedi que vocês já pudessem separar. Eu deixei no grupo da igreja já essa solicitação, que você providencie o pão e que você providenciasse também o suco de uva, que aqui estão representando o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Eu quero ler na palavra de Lucas, no capítulo 22, o verso 19 e o verso 20. A palavra de Deus diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Então nós vamos fazer assim. Você nesse momento vai partir o pão e com ele você vai dar graças. Eu quero orar com você neste momento pelo elemento pão que nós iremos comer, representando agora o sacrifício de Cristo através do seu corpo. Oremos. Pai bendito, Pai de amor e Pai da nossa salvação, Pai bendito, Pai miraculoso, Senhor, nós agradecemos-te, Senhor Deus, porque em Jesus Cristo nós temos a oportunidade de chegar aos céus. Pai eterno, obrigado pelo elemento pão, que aqui se faz representar por este pedaço de pão que representa o teu corpo. Senhor, muito obrigado pelo teu sacrifício. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como o Senhor nos relata através de Lucas, façamos isto em memória dele. Comamos o pão. Amados irmãos, continuando a palavra de Deus diz, da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Façamos também como o Senhor. Oremos pelo elemento vinho. Pai bendito, Pai de amor, te agradecemos, Senhor, por este vinho que aqui representa o teu sangue, que foi derramado pelos nossos pecados. Obrigado por ter enviado Jesus Cristo como Senhor e nosso Salvador. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como a palavra de Deus diz, da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. Bebamos também. Pai bendito, muito obrigado, Senhor Deus, porque podemos aqui celebrar a Santa Ceia. Abençoa a tua igreja, que neste momento está dentro dos lares. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Provérbios 11, 24. Queridos, eu quero continuar a agradecer você, membro e congregado da nossa igreja, irmãos que têm sido fiéis para com Deus, mesmo não tendo o culto no templo, estando participando dos cultos online, você tem sido fiel para entregar e devolver o dízimo, enviar ofertas. Eu quero agradecer
em nome da família, as ofertas que os irmãos que se comprometeram estão enviando para o casal Danilo e Stephanie. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um que não tem deixado de fazer os depósitos e as entregas das ofertas e dos dízimos. E graças a Deus nós temos conseguido, irmãos, pagar os nossos funcionários. Graças a Deus, nós estamos com prazo para a luz, porque o da luz não tem dado. Mas temos conseguido, com aqueles mais necessitados, nós temos conseguido pagar. E quero também agradecer aqueles irmãos que responderam ao nosso apelo. E eu quero continuar apelando. Aqueles irmãos que podem doar uma cesta básica, entre em contato comigo, para que nós direcionemos essa cesta básica para irmãos da nossa igreja que precisam. Semana passada um irmão me ligou e disse: pastor, eu tenho 3 cestas básicas aqui em casa. E eu prontamente direcionei irmãos para irem lá pegar essas cestas básicas. Nós precisamos, irmãos, compartilhar. Nós precisamos estar conectados com a necessidade do nosso próximo. Atente para isso. Isto é tremendo, isto é maravilhoso. Não deixa de contribuir. Que Deus continue abençoando o teu celeiro, para que o celeiro ele possa duplicar, triplicar, quadruplicar com as bênçãos de Deus. Porque quando mais você dá, mais Deus te abençoa. Tenha certeza disso. Faça prova de Deus. Isso aí é maravilhoso. Com isso, então, nós vamos passar neste momento para o momento de dízimos e ofertas. Nós temos 2 canais, um na Caixa Econômica, o outro no Bradesco. O irmão Silas pode lhe passar os números. Se você quiser mandar um WhatsApp para mim, eu também posso te enviar o número das contas. E você faz o depósito nessas contas. E aí avisa para o irmão Silas, o pastor, avisando dos depósitos que foram feitos. Ou você pode entrar em contato conosco e agendar. Nós poderemos passar e pegar também o valor que você tem, se você tem dificuldade de transferir ou depositar. Nós agradecemos grandemente o presente que Deus tem colocado no teu coração de ser fiel. Que Deus continue pegando esse presente que Deus colocou para abençoar outras vidas através do teu dízimo, através da tua oferta. Muito obrigado, queridos. Mais uma vez eu quero reforçar com você, se você tem uma cesta básica para fazer doação para membros e congregados da nossa igreja, entra em contato conosco para podermos direcionar esta cesta básica para as pessoas que estão precisando, que estão carentes, para repassarmos. Então é a forma de abençoarmos outras famílias. Nós temos necessidade de remédios também. Se você quiser doar um medicamento, eu posso dizer a pessoa que precisa e a receita, e você pode comprar o medicamento e direcionar o medicamento para essas famílias. Tá bom? Eu quero contar com a sua colaboração, queridos. Eu quero também dar um aviso relacionado aqui ao Ministério de Mulheres. O Ministério de Mulheres continua firme e atuante. Então, toda quinta-feira, elas continuam se reunindo online. Então, se você ainda não está assistindo as programações que as mulheres estão fazendo pelo aplicativo Zoom, eu recomendo que você entre em contato com a irmã Kênia e ela vai te orientar como você pode fazer para entrar e participar.
e tem sido assim uma experiência tremenda. Nós temos também o grupo de intercessão, então é um grupo de oração. Você fica ali, as mulheres têm um canal maravilhoso, e eu agradeço tremendamente este ministério de sustento que a igreja hoje tem. É um pilar este ministério. Que o Senhor continue abençoando. Então, se você quer participar, procura a nossa irmã Kênia e ela prontamente vai preparar o caminho para você participar das reuniões, tá bom? Não deixa também de participar dos cultos online, os cultos que a igreja tem proporcionado, e você pode compartilhar estes arquivos com seus amigos, com seus vizinhos. Isso é muito importante, a palavra de Deus vai sendo assim difundida. E nós teremos o nosso próximo culto, terça ou quarta-feira. Eu lanço o arquivo do culto de crescimento cristão. Então, se prepara que nós teremos boas programações nos cultos de crescimento cristão. Isso aí é uma preparação para a reentrada no templo, que ainda não tem data marcada, irmãos. Então, quero dizer para vocês que o pastor, ele segue as orientações de governo e eu sigo também as orientações dos membros. Então, será algo que passará por avaliação e iremos também, quando retornarmos, fazermos um retorno gradual por distanciamento social, com o cuidado devido de máscaras e levando em consideração, nos primeiros momentos, não orientamos grupo de risco nem idosos estarem participando das atividades. Iremos fazendo paulatinamente até voltando à normalidade. Então vai ser feito desta forma, tá bom? Não vamos atropelar a situação, que é muito grave e muito preocupante, tá bom? De gratidão a Deus, com uma mensagem muito linda da cantora Aline Barros, que fala sobre coração de mãe. Nós falamos sobre mãe, falamos sobre o coração de mãe, e agora nós vamos ouvir, e aqui nós fazemos o encerramento. Que este cântico seja a nossa oração de encerramento. Eu sei que em momentos de isolamento social, de quarentena, está muito difícil filhos abraçarem suas mães quando moram em lugares diferentes, até mesmo para cuidar, para zelar. Como eu falei no início, eu daqui a pouco estou indo entregar o presente da minha sogra, mãe da minha esposa, que também agora é minha mãe. E eu vou só bater na porta, deixar o presente e de longe apenas cumprimentar. E vou tentar de longe fazer uma selfie. Mas aceite então este momento de cântico como encerramento e bênção de Deus. Feliz Dia das Mães, um domingo abençoado, que tenham um almoço maravilhoso com a família. Que Deus os abençoe.